Já imaginou fazer uma viagem de ônibus, mas tipo, para um lugar totalmente diferente da Terra, um lugar onde a grama é dura como diamante e a água, você pode se machucar se tocar. É, é- Essa é a premissa de O Grande Divórcio do C.S. Lewis. É isso que a gente vai explorar nesse nosso mergulho de hoje. Uma obra-prima, né? É uma ópera-prima que desvenda os mistérios do céu, do inferno e da natureza humana, Tudo isso dentro de um ônibus interdimensional. do ônibus interdimensional. E antes de a gente começar, aquele recadinho básico, curtam o vídeo, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem esse episódio com os amigos. Isso aí. Ah, e não esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de ver analisados aqui no Fé em Letras. Isso ajuda muito a gente a escolher os próximos temas, né? Foi bastante. Então vamos lá. Essa premissa inusitada, né, já coloca a gente em um estado de alerta. Meio que nos desafia a questionar a realidade que a gente conhece. O Lewis já começa a obra com uma jornada simbólica que parte da Cidade Cinzenta, que seria uma alegoria ao purgatório em direção a um destino que aos poucos a gente vai entendendo que é o céu. Mas essa viagem não é um passeio tranquilo, né? Não, de jeito O nenhum. ônibus está lotado de almas, os chamados fantasmas, que demonstram egoísmo, impaciência, É. um apego enorme às suas próprias dores e frustrações. Essa falta de harmonia, né, entre os passageiros já dá pra gente uma ideia da atmosfera da Cidade Cinzenta, né? Um lugar onde a apatia, o egoísmo, a recusa em se abrir para a verdadeira felicidade reinam. É como se o Lewis já estivesse mostrando pra gente que o inferno, muitas vezes, é uma escolha, né, que a gente faz ao se fechar pro amor e pra possibilidade de transformação. E o que dizer do contraste, né, entre os fantasmas transparentes e satisfeitos e os sólidos habitantes do céu que irradiam luz e alegria? Pois é, né? Essa diferença física já mostra pra gente, né, a profunda disparidade entre os estados espirituais, né? De um lado, você tem os fantasmas, né, presos às suas ilusões, e por isso eles permanecem presos a um estado de incompletude, né? De outro lado, os sólidos que se abriram para a graça e para o amor alcançaram um estado de plenitude, né, de paz interior. Me chamou a atenção a dificuldade dos fantasmas em interagirem com o ambiente celestial. A grama, por exemplo, é descrita como dura como diamante para os pés fantasmagóricos, e a água, sólida e cortante, porque essa impossibilidade de desfrutar da beleza do céu. O Lewis usa essa metáfora para mostrar pra gente que a verdadeira felicidade exige uma transformação interior. Os fantasmas, ainda apegados aos seus medos, ressentimentos, ilusões, eles simplesmente não estão preparados para a solidez da realidade celestial, né? Que exige renúncia, humildade e um coração aberto para o amor. E falando em encontros, né? A narrativa é repleta de diálogos instigantes entre fantasmas e sólidos, cada um revelando diferentes facetas da natureza humana e os desafios da jornada espiritual. O que te chamou a atenção nesses diálogos? Olha, um dos encontros mais emblemáticos é o do Homem-Zarrão, né, com o antigo assassino, que agora vive em paz e alegria no céu. Essa cena coloca em xeque a nossa noção de justiça divina, né, mostrando que a salvação não é conquistada por mérito, mas pela aceitação da graça, pela humildade de reconhecer nossa necessidade de perdão. Que lição poderosa, né? Sobre a necessidade de a gente abandonar a autojustificação e se abrir para a misericórdia divina. E o que dizer do fantasma cínico, que zomba da beleza do céu e prefere voltar para a familiaridade da cidade cinzenta? O cínico, ele representa a alma que se fechou para a esperança, É, que se recusa a acreditar em algo maior do que si mesma, né? Ele prefere a segurança da ilusão à incerteza da busca pela verdade. E acaba, né, escolhendo a infelicidade como destino. é um alerta para a gente não se deixar contaminar pelo cinismo e pelo pessimismo, né? Que nos impede de enxergar a beleza e a esperança que existem no mundo, mesmo em meio às dificuldades. E a figura do poeta despenteado, Que busca reconhecimento, validação no céu. O que a gente pode aprender com ele? O poeta despenteado, ele nos mostra o perigo da gente buscar a glória pessoal em vez da verdadeira arte, né, que nasce da alma. Ele ainda está preso à mentalidade terrena, onde a validação externa é mais importante do que a expressão autêntica do seu ser. É um lembrete para a gente buscar a beleza interior, né? A conexão com a nossa essência divina. E não se deixar levar pela busca por aplauso e reconhecimento. Mas voltando à jornada, né, logo no início da viagem, um jovem tenta mostrar um texto que ele escreveu para o narrador. O que esse jovem representa. Eu acho que ele simboliza a busca por significado e propósito, né? Ele quer compartilhar a arte dele, talvez buscando validação, mas também expressando algo que ele considera importante. E essa busca por significado é um dos temas centrais da obra.
E o que dizer da figura do motorista? Ele parece ser uma figura de autoridade, mas não interfere nas brigas e discussões entre os passageiros. Qual o papel dele nessa jornada? O motorista pode ser interpretado como a força impessoal do destino, né? Que conduz os fantasmas para o encontro com a verdade, mas sem interferir nas escolhas deles. Ele representa a neutralidade do universo, né? Que nos oferece a oportunidade de escolher nosso próprio caminho, seja em direção à luz ou à escuridão. Me intriga a forma como Lewis descreve a luz dentro do ônibus, que aumenta gradativamente, revelando a verdadeira aparência dos fantasmas, desfigurados e apagados. O que essa luz representa? Eu acho que a luz simboliza a verdade, né? A realidade que os fantasmas tentam negar. Ao se depararem com a luz, eles se veem como realmente são, vazios, presos às suas ilusões. Sim. É um momento de confronto com a própria fragilidade, né? É. Um convite à transformação. E quando o ônibus finalmente chega ao destino, né, o que acontece com os fantasmas que tentam interagir com o ambiente celestial? A grama, por exemplo, é descrita como dura, como diamante para os pés não substanciais deles, e a água, sólida e cortante. Isso reforça a ideia de que a verdadeira felicidade exige uma transformação interior. Enquanto eles se apegarem às ilusões, eles não conseguirão desfrutar da beleza e da solidez do céu. Logo que o ônibus chega, um dos fantasmas, o Homenzarrão, é abordado por um dos sólidos que parece conhecê-lo. O diálogo entre eles é um dos pontos altos da narrativa, né? Com certeza. O Sólido se revela como um antigo assassino que foi perdoado e agora vive em paz e alegria. Essa cena é um choque para o Homenzarrão, né, que se considerava um homem bom e se revolta com essa aparente injustiça. É como se o Lewis estivesse mostrando pra gente que a lógica divina não se baseia em mérito humano, mas na misericórdia e no perdão. Exatamente. O Sólido tenta explicar para o Homenzarrão que a verdadeira redenção está na aceitação da graça, mas ele se recusa a ouvir. E essa recusa o impede de experimentar a verdadeira alegria do céu. Outro encontro que me marcou foi a conversa do narrador com um fantasma inteligente, que tem a ideia de criar uma economia real na Cidade Cinzenta. Mas essa ideia não parece um pouco contraditória. Sim, porque ele está preso à mentalidade materialista, né? Acreditando que a felicidade está na posse de bens. Ele não percebe que a verdadeira pobreza da Cidade Cinzenta é espiritual, é falta de amor e conexão. É como se ele estivesse tentando solucionar um problema espiritual com soluções materiais. E claro, isso é fadado ao fracasso. Ele não entende que a transformação precisa vir de dentro para fora, e não o contrário. E a luz dentro do ônibus que aumenta cada vez mais, revelando a verdadeira aparência dos fantasmas desfigurados e apagados. O que essa luz representa? Eu acho que a luz simboliza a verdade, né? A realidade que eles tentam negar. Ao se depararem com ela, eles se veem como realmente são vazios, incompletos, presos às suas ilusões. É um momento de confronto com a própria fragilidade e talvez um convite à transformação. Sem dúvida. E essa transformação é o cerne da jornada proposta pelo Lewis em O Grande Divórcio. E aí, prontos para voltar para essa viagem extraordinária. O narrador, ainda meio todurado com tudo que viu, ele busca respostas com George MacDonald, né? Que se revela um guia sábio e compassivo nesse novo mundo. Macdonald é um personagem fascinante, né? Ele esclarece muitas dúvidas do narrador, e as nossas também, né? Sobre a dinâmica entre o céu e o inferno, o poder de escolha e a natureza da transformação espiritual. Mas, uma pergunta que me ficou martelando desde a primeira parte. Por que os sólidos, com tanto amor pelos fantasmas, não descem até a Cidade Cinzenta para resgatá-los? Porque esse encontro só acontece na planície. Essa é uma questão crucial, né? Que nos leva a questionar os limites da compaixão e do livre-arbítrio. O MacDonald explica que os sólidos já se esforçam ao máximo para alcançar os fantasmas. Mas a decisão de se abrir para a transformação, ela precisa partir deles mesmos. É como tentar convencer um cego a enxergar a beleza de uma pintura. Lembra que o narrador se comove com a história de um fantasma que lamenta a separação do filho, achando injusta a condenação por um amor tão puro. O que o MacDonald diz sobre isso? Aí que tá a sutileza do Lewis, né? O MacDonald ele nos alerta para a complexidade do amor humano, mostrando como o apego excessivo e a posse podem distorcer o amor e transformá-lo em um obstáculo para a verdadeira felicidade. No caso dessa mãe fantasma, né, ela tá tão apegada à sua dor e à necessidade de controlar o filho que ela se torna incapaz de amar de uma forma plena, libertadora. É de partir o coração, né? Mas ao mesmo tempo nos faz refletir sobre como o amor, quando distorcido pelo egoísmo, pode se tornar uma prisão. E essa mãe fantasma se recusa a acreditar que o filho esteja feliz sem ela, se voltando contra os sólidos que tentam ajudá-la. E essa revolta demonstra, né, a teimosia do ego em se agarrar ao sofrimento.
O MacDonald esclarece que a verdadeira felicidade reside em Deus e que nenhum amor terreno, por mais intenso que seja, pode substituir essa plenitude. Ele também adverte que a mãe fantasma, ao se agarrar à sua dor, corre o risco de arrastar o filho para o inferno da sua própria mente. É aterrorizante, né? Mas, ao mesmo tempo, libertador perceber que a escolha é nossa, né? Que a felicidade não depende de fatores externos, mas da nossa disposição em se abrir para a graça. O MacDonald, ele ensina, né, que o sofrimento, quando aceito e oferecido a Deus, pode se transformar em um caminho de purificação e libertação. Exatamente. O MacDonald nos convida a desapegar das nossas ilusões, dos nossos apegos, dos nossos medos, para que a gente possa experimentar a verdadeira liberdade que reside em Deus. E falando em desapego, me chamou a atenção a alegoria do jogo de xadrez, que nos coloca como meros observadores da nossa própria vida. Qual a sua interpretação dessa metáfora? Confesso que eu fiquei perplexo com essa imagem, né? Com essa ideia de que as nossas vidas, com todas as suas complexidades, podem ser vistas como um jogo. O que Lewis quis mostrar com essa alegoria? Eu acho que o Lewis usa a alegoria do xadrez para mostrar para a gente a relatividade da nossa perspectiva humana. As peças do jogo, que representam, né, os nossos egos, as nossas máscaras, as nossas ilusões, elas se movem num tabuleiro que representa o tempo, né? E nós, as almas imortais, observamos tudo de cima, né, com uma perspectiva mais ampla, mais completa. É como se ele estivesse nos dizendo que a vida é terrena, com todas as suas lutas, dramas, conquistas, é só uma pequena parte da nossa jornada. Que a verdadeira realidade está além do tempo, do espaço, dos limites do nosso ego. Exatamente. É a mensagem, né, de que a vida é um aprendizado, uma experiência que nos leva a transcender os limites do nosso ego, né, a se conectar com a nossa essência divina, a se unir ao Criador. O MacDonald, ele nos ensina que a verdadeira sabedoria reside em reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, né, em nos entregar à sua vontade, em confiar no seu amor. É uma lição de humildade, né? De desapego, de entrega. Mas o narrador, ao se deparar com a grandiosidade dessa revelação, ele se assusta. Ele questiona se tudo o que vivenciou foi real, se as conversas com os fantasmas, as paisagens exuberantes, as lições de MacDonald não passaram de um sonho. Essa reação é compreensível, né? Diante do mistério, daquilo que transcende a nossa compreensão, a mente humana busca se agarrar a algo que lhe dê segurança, né? O narrador, ainda preso aos limites da sua percepção, ele tenta racionalizar a experiência, né? Buscando uma explicação lógica para o que ele vivenciou. E qual a resposta do MacDonald para essa dúvida? Ele confirma que tudo não passou de um sonho. O MacDonald, ele tranquiliza o narrador, explicando que a experiência, mesmo sendo sonho, foi real, que as lições aprendidas, as emoções sentidas, as verdades reveladas, elas permanecerão com ele para sempre. É a mensagem de que a verdade, mesmo quando revelada através de um sonho, né, de uma alegoria, de uma metáfora, ela é capaz de transformar a nossa alma, né? De nos levar a um novo nível de consciência, de nos conectar com a nossa essência divina. É reconfortante saber que as experiências que nos transformam, mesmo que pareçam irreais, deixam marcas profundas na nossa alma. Mas, e o final do livro? O narrador acorda. Ele volta para a Cidade Cinzenta. O final é enigmático, né? Mas ao mesmo tempo esperançoso. O narrador, ele é despertado por uma voz que anuncia a chegada da manhã e ele se vê de volta ao seu mundo. Mas transformado pela experiência que vivenciou, né? É como se o Lewis estivesse nos dizendo que a jornada espiritual não termina com a morte, né? Que a busca pela verdade, pela felicidade, pela união com Deus, ela continua para sempre. É a mensagem de que a vida é uma eterna busca, uma constante transformação, uma ascensão em direção à luz. Exatamente. E o Grande Divórcio, ele nos convida a trilhar esse caminho, né, com coragem, com esperança, com a certeza de que a jornada vale a pena. E de volta ao nosso mergulho ao Grande Divórcio. A jornada continua, e a gente, nesta parte final, explora a complexidade do amor, a persistência do egoísmo e o poder da transformação. E um dos momentos mais marcantes é o reencontro com a mãe fantasma, ainda obcecada pelo filho Michael. Impressionante como Lewis consegue retratar essa sutileza do amor distorcido, né? A mãe fantasma, mesmo no céu, ela se agarra à sua necessidade de controle, sufocando o filho com amor possessivo. O irmão dela, Reginald, tenta guiá-la para um amor mais elevado, mas ela se recusa a ouvir. O Reginald é a personificação da paciência e do amor incondicional, né? Ele não julga, não condena, mas acolhe e convida à transformação. Mas a mãe fantasma, cega pelo egoísmo, se fecha para essa possibilidade. E essa cegueira a leva à autodestruição, né? Ela se apega tanto à sua dor, à necessidade de posse, que ela acaba se anulando como ser humano, desaparecendo completamente. É uma cena impactante, né? Que nos leva a questionar a natureza do verdadeiro amor. E o MacDonald, observando essa tragédia, ele faz uma afirmação.
um tanto intrigante. Ele diz que a mãe fantasma não amava o filho o suficiente. Se o amasse mais, não viria problema. Como entender essa aparente contradição? Aí que tá a genialidade do Lewis, né? O MacDonald nos revela que o verdadeiro amor não busca controlar ou possuir. Ele busca libertar o outro para que ele seja feliz, mesmo que essa felicidade não inclua a nossa presença. Amar o suficiente significa desejar o bem do outro acima de tudo, mesmo que implique em renúncia e sacrifício. É um conceito desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, libertador. Nos convida a rever os nossos próprios apegos, né? A forma como a gente ama. E falando em desafios, o encontro da senhora com o fantasma anão, o Frank e o trágico é uma das cenas mais emblemáticas do livro, né? Sem dúvida, a senhora com toda a sua compaixão, alegria radiante, ela representa a força irresistível da graça divina, né? Que busca a alma perdida e a convida à transformação. Já o fantasma anão, o Frank, ele personifica a alma aprisionada pelo egoísmo, pela autocomiseração. E o trágico, com a sua voz venenosa, alimenta os medos e as inseguranças do Frank, né? Mantendo acorrentado ao sofrimento. É uma luta constante entre a luz e a sombra, entre a esperança e o desespero. A senhora tenta mostrar para o Frank a beleza da felicidade, mas ele se agarra a um passado de mágoas e ressentimentos, preferindo o papel de vítima à possibilidade de uma nova vida. É a teimosia do ego em se agarrar àquilo que lhe é familiar, né? Mesmo que seja o sofrimento. E o trágico, com toda a sua astúcia, ele explora essa fragilidade, convencendo o Frank de que a felicidade é uma ilusão, que a mudança é impossível. E a senhora, mesmo diante dessa resistência, ela não desiste de amar o Frank. Ela o convida à alegria e à libertação, à plenitude do amor. Mas ele, cego pela dor e pelo egoísmo, rejeita essa dádiva. É a tragédia da escolha errada, né? A recusa à felicidade que lhe é oferecida de forma tão generosa. E o trágico, com a sua vitória, o arrasta de volta para a escuridão, né? Para a prisão da sua própria mente. E o narrador, assistindo essa cena, ele questiona o MacDonald sobre a justiça da situação. Se é justo que a senhora abandone o Frank ao sofrimento. O MacDonald esclarece que a compaixão, quando mal direcionada, pode se tornar um empecilho para a salvação do outro, alimentando a ilusão de que mudança não é necessária. A senhora, ao se afastar, ela liberta o Frank para que ele possa fazer a sua própria escolha, sem interferência, sem pena. É uma lição profunda sobre os limites da compaixão e o poder do livre-arbítrio, né? Ajudar o próximo não significa aliviar o sofrimento dele a qualquer custo, mas sim oferecer a luz da verdade e da esperança, respeitando a sua liberdade de escolha. E no final do livro, o narrador acorda, de volta ao seu mundo, mas transformado pela experiência. O que a gente pode aprender com esse desfecho? Que a jornada espiritual ela não se limita a um lugar ou a um tempo específicos, né? As lições aprendidas, as verdades reveladas, elas continuam a ressoar em nós, mesmo após o término da leitura. O grande divórcio nos convida a trilhar o caminho da transformação no nosso dia a dia, buscando a luz, o amor, a verdade em cada escolha que a gente faz. É isso aí. E assim chegamos ao fim da nossa imersão em O Grande Divórcio. Esperamos que essa jornada tenha sido tão inspiradora para você quanto foi para a gente. E, como sempre, convidamos você a continuar a conversa nos comentários. Compartilhe as suas reflexões, as suas dúvidas, o que mais te impactou nessa obra. E se você já leu O Grande Divórcio, deixe suas sugestões de livros para os nossos próximos mergulhos. A sua participação é fundamental para o crescimento do Fé em Letras. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima. E que a luz do céu ilumine seus caminhos.